Meu nome é Lucas, faço parte dessa comunidade há 30 anos e participo como líder e supervisor do grupo de jovens. O propósito do ministério com os jovens é buscar levar a palavra numa linguagem mais apropriada, que alcance e melhore os jovens e que encontre tempo para comentar assuntos que são mais relevantes para a vida do jovem, como tudo que envolve a juventude, as decisões, as dificuldades, as tristezas, os problemas, e ajudar eles nessa caminhada, amadurecendo tanto na vida pessoal quanto na fé e espiritual, caminhando com Cristo. Como preparo, nós temos reuniões com os líderes das células de jovens que nós pensamos e um grupo de jovens que nos ajudam na elaboração dos cultos de jovens, dos eventos para os jovens. A gente conversa, tenta entender o que é mais relevante e buscamos novas coisas, novas formas de apresentar as coisas que a gente quer falar, assuntos que nós queremos discutir. Nós entramos em contato com os jovens e nós buscamos, quando temos culto de jovens, a gente prepara um assunto relevante para os jovens naquele momento e busca fazer de alguma forma diferenciada que chegue mais próximo daquilo com que eles estão passando, da linguagem deles. E isso é todo um processo de buscar multimídia e buscar ideias novas para que a gente possa ter um tempo juntos, agradável e prazeroso, de aprendizado, de aprender um com o outro, daquilo que a gente quer servir ao Senhor. E este é o meu lugar na comunidade dos discípulos. Meu nome é Wanda Franco, e eu congrego aqui na Aliança há 8 anos e me senti muito honrada quando eu recebi o convite para me participar da diaconia. E assim, bem de imediato, eu já dei a minha resposta e respondi que sim, porque já há algum tempo eu vinha orando, pedindo para Deus para que Ele me capacitasse para algum ministério que era o meu desejo de coração. O propósito da equipe de diaconia é assim, está servindo mesmo, é chegar na semana que o casal está escalado, é chegar meia hora antes, organizar o templo, ver o que está faltando nos banheiros, se o templo está em ordem para receber as pessoas, se tem algo para a gente organizar. E este é o meu lugar na comunidade dos discípulos. Meu nome é Lígia, já faz 21 anos que eu estou na comunidade Aliança e eu tenho servido no Ministério de Dança. O propósito do Ministério de Dança é a gente adorar a Deus com aquilo que a gente tem, com o nosso corpo, e dessa forma também contagiar a igreja de alguma forma para que todo mundo possa se sentir livre para adorar o Senhor como quiser, seja dançando, pulando, e dar essa liberdade para as pessoas. Hoje eu estou responsável pelo Ministério de Dança e o que eu tenho feito, a gente se reúne todo fim de semana, todo sábado, a gente faz os ensaios junto com a equipe de louvor, a gente se prepara, precisa fazer alongamento e busca sempre aprender coisas novas para que a gente possa dar o nosso melhor para o Senhor. A gente tem toda a preparação com as roupas, com as coreografias, eu tenho montado as coreografias também que a gente dança. Então esse é mais ou menos o trabalho que a gente faz. E de tempos em tempos a gente faz reuniões também, eu junto com as meninas, e a gente conversa e ora sobre o ministério e tem novas ideias e tem um momento gostoso na presença do Senhor. E este é o meu lugar na comunidade dos discípulos.
No meu lugar, na comunidade dos discípulos, é o nome desta nossa série de fevereiro. Uma série através da qual nós queremos encorajar a nossa comunidade, que cada um possa encontrar o seu lugar. Você sabe dizer nessa noite qual que é o seu lugar dentro dessa comunidade? Nós temos insistido nessa pergunta porque entendemos que existe um lugar especialmente criado por Deus para você, comprado pelo sangue de Jesus. E este lugar é um lugar que só você pode ocupar. Se outro tentar ocupar, vai ter que ocupar 2 lugares, e além disso não vai ficar legal, porque foi um lugar feito por Deus para você. Qual que é o seu lugar dentro desta comunidade? Essa pergunta ela é muito importante também, além de ser um lugar que Deus fez só para você, porque quando uma única pessoa em nosso meio não assume o seu lugar dentro da comunidade, a nossa comunidade começa a padecer como um todo. Porque, como eu disse, tem algo que só você pode fazer. Tem algo que Deus especificou para você fazer. E se você não faz, ficamos carentes disso, ficamos necessitados disso. Não sei se cabe a analogia, mas o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 12, ele faz uma comparação de igreja e o corpo humano. E penso que se existe um dos nossos membros que nós não exercitamos, o que acontece com o passar do tempo? Ele começa a perder força e chega a atrofiar. Da mesma forma, se um único membro nosso não se exercita, não pratica os seus dons, ele começa a esmorecer na fé, ele começa a desanimar na fé e acaba contagiando a nossa comunidade como um todo. Então é muito importante que durante esta série, cada um de nós, ao término dela, possa compreender qual é o seu lugar dentro desta comunidade. E ao preparar a mensagem esta semana, eu fiquei pensando que talvez a nossa dificuldade não seja tanto intelectual, no sentido de ter compreensão sobre os dons. Talvez nosso desafio maior seja te convencer e te encorajar que você tem um lugar nessa comunidade, que nós precisamos muito que você ocupe este lugar. Eu hoje quero pregar sobre dons espirituais novamente, só que para pregar eu vou precisar da sua ajuda. A gente vai fazer uma pregação interativa. Eu preciso, para poder pregar, encher alguns balões. Então eu pedi, por favor, que a equipe de apoio viesse aqui à frente. Equipe de apoio, por favor. E tem só 2. Pode deixar, só 2. Distribua um para cada pessoa, por favor. Eu pediria que você pegasse um balão e enchesse. Use seu fôlego de vida, use essa vitalidade que Deus te deu e, por favor, encha um desses balões para que eu possa pregar. Por favor. Mas em cuidado, não vai estourar, hein? Tá contado. Se estourar, acho que a gente tem mais alguns. Não, gente. Enche a medida que você achar suficiente, mas não precisa estar muito cheio, desde que você consiga dar um nó. Tá ótimo. A bexiga também não ajuda muito, pequenininha, né? O gosto também não tá bom? Eu trago bexiga de morango, prometo. Distribuir tarefas aqui hoje à noite, tá? Eu prego e vocês cuidam da bexiga de vocês. Não vai perder, hein? Por favor. Se você não é fiel no pouco, quem vai te dar muito? Você não pode dar nenhuma bexiga, quem vai te dar mais coisa? Então, durante toda a mensagem, cuida dela. É a sua bexiga, não é minha, é a sua. Então, cuide da sua bexiga de uma maneira muito especial, tá? Aí eu prego e vocês cuidam da bexiga. Todos receberam, né? Então pode ir enchendo enquanto a gente vai conversando aqui. Durante essa série, nós já conversamos um pouquinho e vimos que o próprio Deus nos dá ferramentas de trabalho, o que em Romanos 12 vai aparecer como formas de atuação, coisas muito práticas de se fazer. Semana passada nós vimos que Cristo, ele desenvolve ministérios, ele tem pessoas que são presentes dele para a igreja, para levar a igreja à maturidade. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre aquilo que Paulo chama de dons também, em 1 Coríntios capítulo 12. Se você quiser abrir sua Bíblia, ou você pode também me acompanhar, não vai perder a bexiga, leia a Bíblia com a bexiga, não vai perder bexiga, não quer ver bexiga voando aqui, hein? 1 Coríntios 12, nós vamos estudar um pouquinho sobre
continuar estudando sobre dons espirituais. Você pode também me acompanhar aqui na tela. O apóstolo Paulo, quando ele está falando de 1 Coríntios 12, quando vai começar o capítulo 12 e falar de dons, ele começa com uma expressão que me chamou muita atenção essa semana enquanto eu me preparava. O apóstolo Paulo disse o seguinte, ao começar essa explanação sobre dons. Ele diz: irmãos, eu não quero, quanto aos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Irmãos, quanto aos dons espirituais, eu não gostaria que você fosse ignorante. E eu mirado com essa colocação de Paulo sobre ignorância, pela forma como ele começa a carta de 1 Coríntios. Se você quiser ler depois a carta como um todo essa semana, seria muito bacana. Mas para mim me espanta ver o apóstolo Paulo chegando no capítulo 12 e fala: gente, por favor, não sejam ignorantes quanto aos dons espirituais. Porque ele começa esta carta dizendo o seguinte, ele fala assim: sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por ele em Cristo Jesus, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo. O que seria isso tudo, Paulo? Em toda palavra, em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. E como que foi essa confirmação? Preste atenção no versículo 7. De modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Pergunta: como que uma igreja que tem todos os dons pode ser ignorante? Igreja que o apóstolo Paulo fala: eu reconheço que vocês têm todos os dons, e mesmo assim são ignorantes. Como que isso pode acontecer? Eu penso que o apóstolo Paulo não está falando de um conhecimento teórico. Aquilo que o apóstolo Paulo chama de ignorância não está relacionada ao conhecimento sobre os dons, porque eles tinham todos, mas talvez esteja relacionada ao mau uso, ao manuseio errado ou à falta de utilizar. E talvez seja isso que o apóstolo Paulo esteja chamando de ignorância. E quando a gente vê o apóstolo Paulo falando para uma igreja que tem todos os dons e ainda fala: olha, não sejam ignorantes, a pergunta que nós também, igreja do Senhor Jesus, temos que fazer é: será que nós somos ignorantes quanto aos dons espirituais? Comunidade Aliança Vista Verde é uma comunidade ignorante quanto aos dons espirituais? E mais, se somos ignorantes, a nossa ignorância está relacionada à falta de conhecimento, ao manuseio errado, ou ao fim errado, à finalidade errada? É o que a gente vai tentar descobrir durante essa mensagem de hoje. O apóstolo Paulo está falando não só para a igreja de Corinto, como para todas as igrejas: não sejam ignorantes quanto aos dons espirituais, tenham compreensão. E o motivo pelo qual o apóstolo Paulo nos chama a atenção é um só. O que ele fala no versículo 2: vocês não podem ser ignorantes, porque vocês sabem que quando vocês eram pagãos, ou seja, quando vocês não tinham entregado a vida para Jesus, quando vocês não tinham se arrependido dos seus pecados, quando vocês viviam a vida de vocês da maneira como vocês queriam, nesse momento da vida de vocês, vocês eram de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para ídolos mudos. E o apóstolo Paulo, quando fala de ídolos mudos, não está falando especificamente, penso eu, ou poderíamos interpretar, não especificamente que um ídolo mudo é uma escultura de algo que representa a criação. Não é apenas esculturas que são ídolos. Às vezes filhos são ídolos. Às vezes trabalho são ídolos. Às vezes as vontades são ídolos. Ídolo é tudo aquilo que se coloca entre nós e Deus. Ídolo é tudo aquilo que recebe a nossa reverência, a nossa devoção e a nossa adoração, que é devida a Deus. E o apóstolo Paulo faz essa comparação: não sejam ignorantes, vocês não são mais esse povo que estão seguindo ídolos mudos, ídolos mudos, ídolos que não podem conduzi-los. Vocês não são mais essas pessoas. Agora, vocês são aqueles que dizem pelo Espírito Santo: Jesus Cristo é o Senhor.
vocês já não são mais ignorantes, vocês já não são mais aqueles que seguem ídolos mudos, vocês são aqueles que pelo Espírito Santo dizem, Jesus Cristo é o Senhor. Interessante essa comparação entre ídolo mudo e agora um Deus vivo que fala a nós e através de nós. E esse Deus vivo que fala a nós e através de nós, Ele designou, Ele criou algo para que a sua igreja pudesse se fortalecer. Nós temos visto no texto de 1 Coríntios 12, de 4 a 3, a diversidade. E o apóstolo Paulo tem insistido nisso. Olha, nós não somos iguais. Nós temos algo em comum. A nossa fé, a nossa esperança na vida eterna, o nosso Salvador. Temos algo em comum, mas não somos iguais. O que não é um problema para o apóstolo Paulo, porque ele consegue enxergar unidade na diversidade. O apóstolo Paulo fala, olha, nós temos diferentes tipos de dons. E ele atribui os nossos dons, os dons que nós temos, ao Espírito Santo. E a palavra que ele usa aqui no grego é a palavra carisma, que deriva de caris, graça. Nós temos diferentes presentes, dádivas que Deus nos deu. Que o Espírito Santo nos deu. Nós temos diferentes tipos de ministério. A palavra aqui é diaconia. Vocês se lembram dos ministérios? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. E é muito interessante que o apóstolo Paulo usa a palavra diaconia para essas 4 pessoas. E eu acho interessante porque nos nossos dias eu tenho visto muitos apóstolos, profetas, evangelistas e pastores que são servidos pela igreja, que tem uma igreja à sua disposição. Quando na verdade a proposta é o contrário. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres é que são serviçais da igreja, é que estão a serviço da igreja. E o apóstolo Paulo ainda fala que entre nós existe uma diversidade, existem diversas formas de atuação. A palavra que ele usa para atuação aqui é energema, é aquele lema, missão dada, missão cumprida. Está aqui, faça, é para fazer. Essa é a ideia de energema, algo que já foi realizado, que foi captado e realizado automaticamente. Só que quando o apóstolo Paulo está falando de ministério, ele está falando de pessoas que Deus colocou como presentes na igreja. Quando o apóstolo Paulo está falando de formas de atuação, ele está falando de ferramentas práticas para o nosso dia a dia como igreja. Agora o que eu quero chamar a sua atenção, e que é a base da nossa mensagem de hoje, é que quando o apóstolo está falando de dons atribuídos ao Espírito Santo, ele chama esses dons, em 1 Coríntios 12, 7, de manifestações do Espírito Santo. Chama de ferramentas, ele não chama de algo contínuo, ele fala que é uma manifestação, algo que é voluntário e parte do Espírito Santo. Eu vou falar algo aqui bem rápido, vou passar bem rapidamente por esses 9 dons do Espírito Santo. Alguns teólogos fazem uma distinção. A lista de dons de Romanos são dons operacionais, e esses dons são dons sobrenaturais. Todos são sobrenaturais, mas é uma forma de fazer uma distinção. Eu vou falar rapidamente, que eu quero gastar mais tempo na nossa conclusão. O primeiro dom, a primeira manifestação do Espírito Santo, de acordo com o apóstolo Paulo, é a palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria está relacionada à razão, a intelecto, a compreensão para solucionar um dilema. Se vocês se lembrarem, a Bíblia vai contar a história de um homem de Deus chamado Salomão. Ele um dia estava na sua corte e chegam 2 mulheres reivindicando a maternidade de uma criança. E Salomão naquele momento tem uma palavra de sabedoria, ele não tinha como saber quem era a mãe. Então Deus deu uma estratégia para ele para solucionar aquele problema. Palavra de sabedoria. Diferente de intelecto, de razão, de uma compreensão para desenvolver dilemas, é a palavra de conhecimento, que o apóstolo Paulo vai nos ensinar, que diz respeito a algo que está oculto, algo que está encoberto, algo que ninguém sabe. Deus traz uma palavra de conhecimento para trazer revelação a isso que está encoberto. Onde muitos veem só a ponta do iceberg, Deus dá revelação, palavra de conhecimento para que se veja todo aquilo que está em jogo. Terceira manifestação, terceira expressão do Espírito Santo está relacionado à fé.
E é óbvio que todos nós temos fé, todos nós exercemos fé para crer que Jesus morreu por nossos pecados e que isso é suficiente para nos levar para a vida eterna. Só que esta fé é uma fé um pouco mais, como eu posso dizer para vocês, consistente. E eu usei essa foto porque eu creio que este dom de fé, essa manifestação de fé, ela pode ser vista na vida dos mártires. Creio eu que nenhum mártir ficou feliz da vida quando ficou sabendo que ia servir de tocha humana ou de alimento para leões. Mas creio que todos os mártires, próximo à sua morte, recebem uma injeção de fé para crer quando todo mundo já desistiu. Para acreditar que Deus é quem diz ser e que fará o que disse que faria quando todos não acreditam mais. Esse é o dom de fé. É uma injeção de perseverança, uma confiança que não se tem como medir naquilo que Deus é e naquilo que Ele disse que iria fazer. Eu vi uma história esses dias, falando sobre fé. Uma senhora chegou na igreja, muito simples, muito humilde, e ela chega para o pastor e fala: pastor, eu estava lendo minha Bíblia essa semana, e eu li lá em Êxodo 15, que Deus abriu o mar, e aí o povo de Israel atravessou pelo mar. Eu fiquei imaginando, pastor, aquela coisa linda, aquela parede de água de um lado, parede de água do outro. E o pastor, estudado, fez teologia, ele falou: irmã, não é nada disso. A ciência já provou que, na verdade, o povo de Israel passou por um banco de areia. Banco de areia? É, um banco de areia. Eles acharam um banco de areia que a água batia no máximo na canela. Ela falou: tá bom. Aí ela foi para casa. Aí no outro dia ela falou: pastor, você não acredita. Eu li minha Bíblia e vi que Deus não apenas abriu o mar para o povo passar, mas afogou o exército egípcio inteiro. E afogou na canela. Que Deus maravilhoso é esse, que consegue afogar na canela. Esse Deus é bom demais. Fé. Fé vai contra a ciência. Se a Bíblia dissesse que foi um lambari que engoliu Jonas, está dito. Não quero barganhar com isso, é fé. É uma fé que não se explica. Como é que é a música lá, Ué? Fé, certeza. Só você sabe cantar aquela música, mas é muito boa aquela música. É a certeza do que não se vê. Fé, uma manifestação do Espírito Santo através dos seus filhos. Um outro dom do Espírito Santo, uma outra forma de manifestação, dons de curar, quando alguém está enfermo e é feito orações por essa pessoa para que ela possa restabelecer, ter a sua saúde restabelecida. O que é completamente diferente de poder para operar milagres. Sempre que eu lia esse texto na Bíblia, e eu ouvia poder de operar milagres, eu imaginava a seguinte cena: alguém que não tem um braço, e aí alguém fazia oração e tchuf, o braço aparecia. Alguém que não tem uma perna e a perna aparecia. Ou alguém que nasceu cego, enfim. Eu pensava que isso era poder para operar milagres. Em outras versões estão dons de maravilhas, alguma coisa nesse sentido. E também é. Mas a ideia de poder para operar milagres, a ideia de maravilhas, é aquilo que vai contra o curso da natureza. É aquilo que interrompe o curso natural das coisas. Acalmar uma tempestade, ou trazer uma tempestade, ou simplesmente colocar a mão sobre o motor de um carro e falar: Deus, faz esse negócio velho pegar, Senhor. Isso também é poder de maravilhas. Eu já ouvi alguns testemunhos nesse sentido. Até com o notebook funciona, de vez em quando. Não funciona a hora, ele funciona. A profecia, que a gente já conversou um pouquinho bastante sobre... Um pouquinho péssimo, hein? A gente conversou um pouquinho bastante. Já falamos sobre isso, sobre profecia, que é a ideia de levar pessoas ao coração de Deus, de convocar pessoas para uma vida de santidade, de aproximar, conectar pessoas à vontade de Deus. Estamos acabando essa lista. Discernimento de espíritos, que não está relacionado efetivamente, exclusivamente, a entidades, a demônios. Também é. Mas a ideia de discernimento de espírito é aquela sensibilidade para também discernir corações, para discernir o que está no ambiente, o clima do ambiente. Falar em línguas, talvez, eu vou gastar um pouquinho mais de tempo aqui. Essa é uma foto, uma arte de uma representação do que aconteceu em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes.
Se na primeira mensagem eu falei que o dom de generosidade é o dom complexado porque ninguém quer ele, eu acho que o dom de línguas é o inverso disso. Muitos o querem. E eu imagino que o querem porque ele dá uma aparência de ser mais espiritual. Ou quem o tem é mais espiritual do que quem não tem. Mas não é o que a Bíblia nos fala. Quando a Bíblia está falando de falar em línguas, nós temos algumas ideias do que a Bíblia nos apresenta. Primeira vez que isso parece estar claro, acontece em Atos capítulo 2. Jesus Cristo morreu, ressuscitou, deu a missão e subiu aos céus. Os discípulos estavam orando em uma casa, e em um dia de oração, e por isso que eu gosto de valorizar todos os encontros de orações, que a gente nunca sabe o que Deus vai fazer. E um dia de oração, como qualquer outro, os discípulos estavam reunidos, e diz o texto o seguinte, que todos os que estavam reunidos, ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, mas não de sua vontade própria, não por suas próprias capacidades. Falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. E diz o texto na sequência disso que pessoas de diferentes regiões do mundo os ouviam glorificando em sua própria língua materna, eles glorificando a Deus. Então, em Atos capítulo 2, o que nós vemos, eu não sei se é um dom de línguas ou um dom de ouvido, mas é a ideia de idiomas, de dialetos, de línguas de outros povos. Essa foi a primeira experiência que a Bíblia relata de línguas. A Bíblia relata outras experiências, mas eu quero me atentar àquilo que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 14, 2. O apóstolo Paulo traz um esclarecimento sobre línguas. Ele fala que quem ora em línguas, quem fala em línguas, não fala aos homens. Não está falando a homens quem está falando em línguas. Está falando diretamente a Deus. De fato que ninguém entende, em espírito fala mistérios. Essa é a explicação que o apóstolo Paulo dá sobre este dom. Ele não é mais espiritual que os outros. É incrível que possa parecer. De que nós, às vezes, achamos que esse dom ele é mais espiritual que os outros, é da seguinte forma. Eu acho difícil que a maioria de vocês vai chegar amanhã no seu trabalho, no seu ciclo de convívio e falar, olha, você não vai acreditar o que está acontecendo na minha igreja. O quê? Meu pastor pregou. Eu acho que vocês não vão fazer isso. Agora, se eu pregasse em línguas o culto inteiro, você não sabe o que aconteceu na minha igreja. O quê? Pastor pregou em línguas o culto inteiro. Nossa, que culto abençoado. O que aconteceu? Não sei, não entendi o que ele falou. Ele pregou em línguas. Acha que é mais espiritual, mas não é. Eu estou exercendo um dom nesse exato momento. O dom de ensino. Mas ele parece muito espiritual, porque você tem me visto pregar há 2 anos. Inclusive completei 2 anos essa semana. Parabéns para mim. Obrigado pelos parabéns. Mas eu prego. Mas eu não sei se você acha tão espiritual isso. Ou a manifestação de um dom. Há 2 anos estou ensinando. Mas é um dom igual a todos os outros. Igual ao dom de revelação. Igual ao dom de línguas. Igual ao dom de interpretação. São todos dons. Todas capacitações que Deus nos dá. Existe um ensino muito preciso na Bíblia sobre dons de línguas. Para que ninguém venha se confundir. O apóstolo Paulo dá algumas orientações para quem... Através de quem o Espírito Santo se revela dessa forma. Primeira orientação que o apóstolo Paulo dá. Quem ora em línguas, não são todos, mas aqueles que oram, está edificando a si mesmo. Ele não sabe o que está falando, mas está sendo edificado. É o único dom que a Bíblia fala que você pode usar para edificar-se a si mesmo. Mas ainda existe uma ressalva neste dom. Além disso, o apóstolo Paulo nos diz que quem ora em línguas, além de estar edificando a si mesmo, ele é edificado, mas a sua mente parece que não é. Porque ele está falando algo que não compreende, então a sua mente não faz ideia do que está acontecendo, do que está sendo pedido, do que está sendo clamado. E por fim, a última orientação que o apóstolo Paulo nos dá sobre línguas, que quem ora em línguas não deve fazer de forma audível, de forma que outros possam ouvir. Simplesmente pelo fato de que você não está entendendo. Ninguém está entendendo o que está acontecendo. E aí então vem a célebre e ilustre pergunta. Devemos orar em línguas na igreja? É um dom
que devemos pedir, fala: Espírito de Deus, manifeste-se sobre nós, através de nós, pelo dom de línguas. Fala das palavras do apóstolo Paulo, as minhas. Quem me dera todos falassem em línguas. Quem me dera toda a igreja clamasse a Deus e o Espírito de Deus se manifestasse através de todos em línguas. Com ressalva, desde que haja interpretação. Muito claro, não tem como ter confusão nesses textos. Olha, você vai orar em línguas de forma audível, ore para que você tenha interpretação ou para que alguém interprete. Se não há interpretação, não é para você não orar, ora para você. Não faça disso um show, um espetáculo público. Ora no seu íntimo, ora centrado, no seu lugar. Porque quando você ora em línguas de forma audível, ninguém é edificado e parece mais um show. Agora, quando você ora em línguas de forma audível e alguém interpreta, a igreja inteira é abençoada com isso. Então, fica a recomendação de Paulo. Faço das palavras do apóstolo Paulo a minha. Queria muito que todos aqui orássemos em línguas, se o Espírito de Deus nos der a interpretação. E por fim, a última manifestação, a última forma que o Espírito Santo se manifesta através de seus filhos. Interpretação de línguas, que é essa função de intérprete, de tradutor, de trazer revelação, compreensão àquilo que ninguém está compreendendo, com o propósito de edificar a igreja. Para a conclusão, porque eu quero gastar mais tempo aqui. A conclusão ela é mais importante para mim. Conversado nessa semana sobre os dons do Espírito Santo. Visto como que Deus quer se manifestar entre nós e através de nós. Me agrada muito o apóstolo Paulo, esse ensino que o apóstolo Paulo traz, e ele é muito claro naquilo que ele quer transmitir. O apóstolo Paulo, ele vai nos mostrar, através desse texto, que essas 9 manifestações, elas não são fixas. Elas não são permanentes, porque são manifestações. Fica a critério do Espírito Santo fazer quando quer e na hora que quer. Deixa eu te dar um exemplo, qual a diferença disso para os outros dons. Vamos supor que alguém aqui entre nós tem o dom de misericórdia, que nós vimos em Romanos capítulo 12. Mas é uma ferramenta que Deus dá. E Deus nunca vai tirar essa ferramenta. Porque diz em Romanos 11, 29, que o chamado e os dons são irrevogáveis. Você recebeu um dom, ele vai te acompanhar por toda a sua vida. Então, para quem Deus deu misericórdia, ele tem essa ferramenta. E ele pode usar na hora que quiser. Ele não precisa esperar uma manifestação, falar, não vou usar misericórdia porque o dom não veio hoje. Não vou ter misericórdia, o dom não veio. Não se manifestou. Não dá. Eu não posso chegar para vocês assim um domingo e falar, gente, eu não vou ensinar vocês. Porque aconteceu alguma coisa? Não vem o dom. Eu pedi Deus, me dá o dom de ensino, me dá o dom de ensino e Deus não deu. Não, Ele já deu o dom de ensino. Eu não tenho não te ensinar. Se eu não te ensinar, eu estou retendo, fazendo mau uso do dom que Deus me deu. Porque é um dom perene, é um dom fixo, é um dom permanente. Agora, manifestação é o completamente contrário. Vai e vem a hora que o Espírito Santo quer. E se não fosse assim, nós resolveríamos como igreja evangélica brasileira o problema de saúde do Brasil. Nós sairíamos em bandos aos hospitais e curaríamos todos os enfermos se fosse um dom fixo. Se aquele que foi um dia usado para curar fosse usado para curar todas as vezes, nós resolveríamos o problema de saúde do Brasil. Era só montarmos uma clínica ou equipes que fossem visitar os hospitais e sair curando. Mas dom de cura, você não pode falar assim, você pode curar alguém aqui agora, por favor? Você pode usar o seu dom de cura para curar esse enfermo aqui? E é muita hipocrisia alguém que fala, não, vou fazer isso sim. Eu vou orar agora, determine e está curado. É manifestação. São expressões que o Espírito Santo tem através de seus filhos. A dificuldade, e talvez seja só a minha dificuldade. Eu tenho muita dificuldade com campanha de cura. Tem duas coisas. Primeiro, e se o Espírito não quiser se manifestar através de cura? Ele é obrigado a obedecer a minha agenda que montei uma campanha? Ou se ele quiser se manifestar na segunda, eu vou chegar e falar, não, Espírito Santo, é quarta-feira o culto de cura, não vem agora. E mais,
Por que fazer um culto de cura, uma campanha de cura numa igreja? Por que não faz num hospital? Tem muita dificuldade com campanha de libertação numa igreja. Faz numa biqueira. Faz num prostíbulo. Por que numa igreja? Eu tenho muita dificuldade com campanha de prosperidade para dar mais para quem já tem. Quer fazer campanha de prosperidade? Faça em uma favela onde ninguém tem nada. Dificuldades minhas, não sei se vocês compartilham das minhas dificuldades. Tanto ele quer se manifestar, mas não quando nós queremos que ele se manifeste. Como nós não sabemos quando o Espírito Santo quer se manifestar, temos que estar abertos a todo momento. Todo dia é dia de orar por essas manifestações e falar: Espírito de Deus, se manifeste através da minha vida. Faz isso, mas se não faz, deveria. Porque é o que Deus quer fazer através da sua vida. Deus quer se manifestar através da sua vida. Eu fiquei pensando, será que eu consegui explicar direito esse negócio de dons para vocês? Será que vocês entenderam? Eu espero que sim, porque eu não entendo muitas coisas que eu ensino. Eu espero que vocês tenham entendido. E eu fiquei quebrando a cabeça falando: Deus, como é que eu posso ensinar o meu povo sobre dons? E eu pensei em vários exemplos que são muito simplórios, mas foi a forma que eu encontrei de te falar sobre dons. Eu pensei essa semana que dons do Espírito é como se você ganhasse um Honda Civic do ano. Mas a regra é: você nunca vai dirigir ele. No máximo, você vai andar no passageiro. Isso. Mas é muito mais que isso. Eu fiquei pensando, o que seria esse negócio de dons? Dons do Espírito é como se você ganhasse um vale-viagem para qualquer lugar do mundo. Mas com uma regra: não é você que vai viajar. Você vai escolher quem vai viajar e vai levar no aeroporto. Dom é isso. Mas é mais que isso. É como se você estiver numa campanha de 40 dias de... Campanha não, perdão. Se você estiver reservado um tempo de consagração, de 40 dias de jejum, e no término do jejum, alguém te fala: vamos almoçar na minha casa. E você chega lá, o que tem? Feijoada. Do final do jejum, tem aquele prato bonito de feijoada, colorido. Mas a regra é: não é para você comer. É para você dar para alguém. E você vai fazer até aviãozinho para essa pessoa que você vai dar. É isso que é dom. Mas é mais que isso. Talvez dom é você ganhar 1 milhão. Mas você não vai gastar R$1 com você. Você vai ganhar para gastar com o outro. Você está entendendo onde eu estou querendo chegar? Você está entendendo o que eu estou querendo falar? Dom é algo que Deus nos deu, mas não para o nosso benefício. Não para nossa vaidade, para atender nossos gostos, nossas preferências. O dom é para o outro. É uma coisa maluca, eu sei, não faz sentido nenhum. Mas o dom é algo que eu ganhei para dar para outro. É um presente para o outro. É uma dádiva que Deus dá para mim, dá para outro. Para mim poder abençoar outro. E o apóstolo Paulo fala que isso que Deus faz é para o nosso bem comum. Por que Deus não dá um dom para mim ser beneficiado? Porque o dom não é para você ser beneficiado, é para o bem comum. É visando o bem de todos. É que a vasta maioria seja abençoada com isso. Igrejas não crescem. Igrejas passam por dificuldades. 2 extremos. O primeiro deles é aqueles que ganharam o dom, mas não usam. Ganharam o Honda Civic e não tira da garagem. É aqueles que ganharam o Vale Viagem e não leva ninguém para viajar. É aqueles que ganharam 1 milhão e deixam na poupança. A igreja inteira adoeça. Esse é um extremo. E o outro extremo disso é quem ganhou o dom e faz dele uma plataforma. Um show de vaidades. Um exibicionismo. É quem ganhou o Honda Civic que está andando sozinho. É quem ganhou o Vale Viagem, está viajando sozinho. É quem ganhou 1 milhão e está gastando. Tentando gastar. Consigo mesmo. Promove o bem comum. Nunca leva ao bem comum. A questão é muito simples sobre o que a gente está falando esse mês. Cada um de nós tem um dom. Cada pessoa, cada um dos 91 membros dessa comunidade tem um dom, pelo menos um. Pelo menos um.
E preparando essa mensagem essa semana, pensei que o problema talvez nem seja saber qual é. Se este for o problema, nós vamos solucionar esse mês. O problema é pô-lo em prática. É praticar, é exercê-lo. E o apóstolo Paulo nos traz um encorajamento. Além de você ter o seu dom, saber qual que é, busque os dons. E preste atenção aqui, Paulo não está falando, busque os dons. Ele busque com dedicação. Porque a busca pelo dom não é uma coisa, Deus, assim, se o Senhor te fazer, me dá um dom aí, vai Deus. Estou aqui de bobeira e se você estiver também aí tranquilo no céu, me dá um dom. Não, é uma busca contínua, é uma busca constante, ela é fruto de uma sede que não se acaba. Busca com dedicação. E o apóstolo Paulo não fala, busque com dedicação os dons. O apóstolo Paulo diz, busque com dedicação os melhores dons. Pergunta, quais são os melhores dons? Os dons são aqueles que nós não temos. Vem, não falte, nós vamos fazer um teste de dons para te auxiliar a descobrir o seu dom. E depois disso a gente vai saber o dom de toda a nossa comunidade. E se descobrirmos que falta um dom para nós vamos nos juntar e clamar, Deus nos dá esse dom. Deus, nossa generosidade, por favor, Deus nos abençoe. Deus, nos falta misericórdia, Deus, por favor, nos dê misericórdia. Deus, nos falta a palavra de conhecimento, se manifeste através de nós. O dom é aquele que nós não temos, que nos falta, que nós precisamos como comunidade, como igreja. E o melhor dom, os melhores dons, são aqueles que trazem transformação e edificação para a vida da nossa igreja. Esses são os melhores dons. E Paulo fala, olha, aqueles que vocês têm falta, aquele que vocês precisam, busquem com dedicação, não parem de buscar. Busquem a todo tempo, porque a sua comunidade precisa dele. Vou concluir te perguntando, qual que é o seu lugar na comunidade dos discípulos? O que você gostaria de fazer para Deus através desta comunidade? Todas as responsabilidades que nós temos nessa comunidade, qual é uma que você vai falar assim, ó, deixa essa aqui comigo, Wilson, fica tranquilo, essa aqui eu assumo. Qual vai ser? Uma única. Qual vai ser a responsabilidade que nós temos aqui que você vai falar assim, não, Wilson, isso aqui, ó, não precisa se preocupar com isso aqui, não precisa pedir para ninguém fazer, que isso aqui faço eu, tá? É minha responsabilidade. Não precisa acordar mais cedo, mais tarde, abrir e fechar, é meu, eu faço. Qual vai ser? Precisamos disso, de pessoas que cada um, nós não precisamos que poucos façam tudo, precisamos que todos façam um pouco, que todos façam uma única coisa, para que possamos ter um bom andamento como igreja. Cadê a bexiga de vocês? Está aí? Me ver. O que eu falei no começo da mensagem? Levanta a bexiga, por favor. Sim. Para que eu possa pregar, eu preciso encher algumas bexigas. Pergunta, quantas bexigas eu enchi? Quantas? Nenhuma. E quantas estão na minha mão? E eu acabei a pregação. Por encher as bexigas que eu devia encher. Pode baixar as mãos. É dom. É você se preocupando com uma coisa, outros se preocupando com outra, mas cada um fazendo uma coisa. Cada um fazendo algo. Agora, tenta imaginar, eu antes de pregar, enchendo todas essas bexigas. Não tenho para pregar. Tenta imaginar eu segurando agora todas essas bexigas. Eu não ia conseguir. Eu ia conseguir segurar algumas, mas não todas. E pode ser que alguém até reclamasse, deixou minha bexiga cair no chão. Não foi de maldade. É que não dá para segurar todas mesmo. Eu preciso de pessoas que possam segurar bexigas comigo. Que queiram se envolver nessa missão e falar, deixa essa bexiga comigo, Wilson. Essa aqui, Wilson, não se preocupe mais com essa bexiga, essa aqui é minha. Eu seguro. É isso que a gente precisa de pessoas. E a Aline é tão comprometida, está segurando 2 bexigas, Aline, tão comprometida que ela é. Precisamos de pessoas que segurem bexigas, que se comprometam, que se envolvam, que assumam responsabilidades. Uma pelo menos. Para que todos nós possamos ser transformados e edificados pelo poder de Deus. Nós somos uma comunidade de 91 membros e mais frequentadores que são muito bem-vindos entre nosso meio. Dos 91 membros que nós somos,
De quantos que é a responsabilidade de sustentar esse ministério? Família de 91 membros. De quantos que é a responsabilidade de limpar esse lugar que todos usam? Somos uma família de 91 membros. De quantos que é a responsabilidade de ajudar com as tarefas da célula? Família de 91 membros, onde todos são importantes, onde todos são indispensáveis, onde ninguém é obrigado a fazer nada. Ninguém é obrigado a fazer nada, mas todos são convidados a se engajarem, a assumirem um compromisso diante de Deus e falar: Deus, aquilo que o Senhor me deu, eu quero usar para a tua glória e para abençoar a comunidade da qual faço parte. Para encerrar essa mensagem, eu queria que você refletisse nisso. Essa semana você encontrasse resposta para essas perguntas. Eu gostaria de fazer para Deus através dessa comunidade. Essa bexiga que está na sua mão, ela representa o quê? Ela representa louvor, ela representa diaconia, ela representa EBD, ela representa dança, ela representa células. O que representa essa bexiga que está na sua mão para você? Gostaria de fazer. E uma segunda pergunta: como tente contribuir com o crescimento dessa comunidade? O que nos próximos anos que a gente for caminhar junto vai ser sua responsabilidade, que ninguém mais vai precisar se preocupar? Isso. E talvez você não tenha essa resposta. Eu te convidaria a orar e falar: Deus, Senhor, a entender qual é o meu lugar na comunidade dos discípulos. Coração, Senhor, fala através de mim, Senhor, fala através dos meus líderes. Revela, Senhor, aonde o Senhor me quer nessa comunidade.